Olá a todos, nós estamos aqui hoje em mais um vídeo da nossa editoria Tech Talks aqui no canal da Brain Inteligência Estratégica. Hoje a gente tem o prazer de receber o Glauco Farnese, CEO do app Facilita, uma solução aí que há alguns anos já vem contribuindo muito para o setor imobiliário. Eu acho que o Glauco tem bastante experiência, não só na parte aí, no histórico dele como empreendedor, que ele vai falar um pouco, mas também já tem grandes cases para falar como facilita e como a solução que eles vieram para se propor a resolver problemas do nosso mercado imobiliário essa solução já está ajudando vários incorporadores, loteadores no Brasil. Então, hoje a gente vai falar um pouco de como o Facilita vem para ajudar na gestão de vendas aí, né, Glauco? Foi um prazer te receber aqui. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí, Guilherme. Obrigado, Abrem. Uma admiração por vocês, pelo que vocês têm feito no mercado. E sim, nossa bandeira e nossa missão é proporcionar, cara, que a gente consiga ter uma experiência de venda no mercado imobiliário cada vez mais simples, cada vez mais digital, né? Então, a gente fala muito dos três principais agentes, que são os incorporadores, os corretores e os clientes. E o nosso papel enquanto tecnologia é conseguir auxiliar que esses agentes se conversem de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, proporcionando essa experiência melhor de compra no final para o nosso cliente. Então, é um prazer a gente compartilhar aqui algumas ideias, alguns cases, boas práticas, para que a gente possa passar o máximo de conteúdo e auxiliar o mercado nessa transformação digital. Show de bola, Glauco. Glauco, a gente sempre começa, cara, falando um pouco aí como que surgiu a empresa, de onde surgiu a ideia, historia um pouco para a gente, um pouco sobre o Facilita para nós. Como que você entendeu? É hora de eu resolver talvez o problema. Você já atuava no mercado? Não, fala um pouco aí. Perfeito. Cara, a gente tinha uma agência de marketing digital que era focado em geração de leads para lançamentos imobiliários. Então, o nosso foco era geração de leads para vender lançamentos imobiliários. E aí, enquanto agência, a gente tinha uma dor muito grande que era, cara, estou gerando lá 500 leads para o lançamento X e eu não sei, enquanto agência, o que está acontecendo de retorno de investimento. Esse lead está qualificado ou não? Qual que foi a taxa de conversão? Eu estou vendendo mais via Facebook, Google ou portal imobiliário? Qual que está sendo o ciclo médio de venda? Qual que está sendo o ticket médio? Enfim, era um escuro que você gerava um número e não tinha nenhum retorno para comprovar esse resultado. E isso começou a atrapalhar o nosso negócio, o negócio dos nossos clientes. A pergunta do gestor comercial não é se teve tantos likes, tanto alcance. Eu quero saber no final o que gerou de venda, quanto que eu investi e onde que eu devo investir mais e melhor, né? Então, a partir daí, a gente foi buscar... Não era o custo por lead, né? Era o custo por venda, né? Exatamente. E a gente foi buscar muito forte, Guilherme, e tentar encontrar como que tinha alguma tecnologia no mercado que conseguisse trabalhar isso de uma forma eficiente, trabalhar essa jornada e trazer essas respostas para a gente, né? E na prática, Guilherme, não existia nenhuma tecnologia. E a gente foi aprofundando no porquê que o mercado imobiliário não tinha uma tecnologia, porque é algo muito óbvio, né? Eu já tive participação em outros segmentos, em outras indústrias, cara, e tudo é medido milimetricamente. Você tem, cara, 2000 e deve ter, sei lá, uns 10 anos atrás, segmento de atacado distribuidor, é um segmento, a priori, muito menor do que o nosso. Tudo era feito pedido via Palm, chegava integrado com ERP, tudo já digitalizado. E no mercado imobiliário eu via que era tudo no papel, tudo no Excel do próprio corretor, não tinha dados, não tinha informação, tá? Então surgiu até a partir daí, cara. E aí a gente foi aprofundando em alguns temas, né, nesse sentido, Guilherme, e viu que muitas vezes que é a nossa bandeira, tá? O grande desafio não é digitalizar a incorporadora, não é digitalizar o back-office. Isso os caras estão muito bem organizados, gestão de financeiro, obras, a parte interna está muito bem feita. O desafio é digitalizar da porta da construtora para fora. As imobiliárias, os corretores, essa gestão. Porque se você não tem isso digitalizado, você não tem essa jornada de venda completa, tá? Então, aí que foi o nosso desafio de buscar o porquê que não estava digitalizado e buscar uma tecnologia que pudesse auxiliar nesse ponto. Muito bom, muito bom.
um problema já que persiste desde que o mercado imobiliário existe, né? É o problema lá na ponta, o problema na mesa, e sem dúvida vocês vieram suprir esse gargalo. E fala um pouco, assim, para quem não conhece, para a nossa audiência aqui, que é composta também por muito corretor, por incorporador, por agentes do mercado como um todo, o que é o Facilita? Explica um pouco rapidamente o que ele funciona, quais são as suas principais aí utilidades, né? Perfeito. Cara, a gente tem muito claro dois principais objetivos. O primeiro, Guilherme, é trazer mais autonomia para o corretor de imóveis. Na nossa visão, o corretor, que ele é autônomo, ele tem que ter autonomia também na venda. Autonomia no sentido de informação de venda. Ele tem que fazer tudo, todas as informações que ele precisa daquele empreendimento, ele tem que ter autonomia para ele ter essa informação na palma da mão, independente de ter que ligar para uma incorporadora, independente de falar com um gestor comercial, independente de correr atrás dessa informação. Então, essa autonomia para o corretor. E o segundo ponto, controle para o gestor. Tá? Então, a gente busca esses dois objetivos principais. Autonomia para o corretor, controle para o gestor. Então, facilita, nessa visão, a gente busca ser, primeiro, muito simples. Então, é um aplicativo em que o corretor tem tudo na palma da mão, que é a bandeira da mobilidade. Tá? Então, é um app que, essencialmente, é aplicativo. Uhum. Oi? É aplicativo, né? Isso fica claro, né? Exatamente. Na verdade, assim, Guilherme, tem todo via aplicativo, mas tem também toda a versão via web. Então, aquele corretor ele pode cadastrar um cliente ou mandar uma foto de uma análise de crédito pelo telefone um dia, no outro dia acessar o computador e pegar aquele mesmo cliente ou fazer uma disponibilidade. Ele está integrado às duas plataformas, né? E aí, no Facilita, ele vai desde o corretor pegar os materiais de venda, acessar uma disponibilidade daquele empreendimento para saber se aquela unidade, aquele lote, aquele apartamento está disponível ou não, qual a tipologia, enviar uma análise de crédito pelo Facilita, então já tira fotos dos documentos do cliente, preenche as informações e já manda para um correspondente, por exemplo, analisar aquele crédito, né? Pedir uma reserva daquela unidade, fazer uma simulação e o envio da proposta, geração do contrato até a assinatura digital. Então, a gente gosta de falar, Guilherme, que é a jornada de ponta a ponta de uma venda, desde o pré-atendimento até a assinatura final ali do contrato, né? Então, a gente cita essa simplicidade, mobilidade e esse processo 100% digital. Esse ponto acho que é importante do lado ali do corretor, do gestor, que a venda hoje, há muito tempo, já é digital, com ferramentas digitais. O problema é que ela é fragmentada em um monte de ferramentas digitais diferentes. Então, parte da venda do cara está no Google Drive, parte está no Excel, parte está no RP, parte está num simulador ali de proposta, ou seja, ele tem várias informações, mas em diferentes plataformas. E isso não vai trazer para ele, Guilherme, essa rastreabilidade da venda. Ele precisa ter uma visão única, mesmo que por trás tenham várias integrações de marketing, de ERP e tal, mas ele precisa ter uma visão única de um funil em que ele saiba 50 mil negócios estão sendo gerenciados, aonde que está em cada determinada etapa do funil, quem que está atendendo esse cara, cadê a documentação dele de forma unificada. Então, eu gosto de dizer que mais do que digitalizar a venda, é você unificar essa informação num único local. Então, a facilita. Legal, fica muito bom, porque fica muito claro um benefício simultâneo tanto para o teu contratante, que é o gestor, né? Exato, correto, né? Exatamente. O incorporador, o loteador, Perfeito. Quanto para a ponta de venda, que enfim, né? Então, e o corretor, vamos supor, em termos práticos, né? Um corretor, você está em Goiânia agora, né? Um corretor que em Goiânia vende 15 produtos de 15 empresas diferentes. Ele vai estar isso unificado dentro da lógica dele ali, do aplicativo dele. Perfeito. Sendo que tem 15 empresas que usam Facilita aí numa praça. Ele vai ter essa visão sistêmica ali? Como que funciona? Legal. Ele vai ter ele baixa o aplicativo Facilita as Vendas e ele vai se conectar a essas 15 incorporadoras. Aos produtos. Cada incorporador, Guilherme, define a sua regra. Então, tem incorporadores hoje que ele fala, por exemplo, cara, eu trabalho somente com housing, ou seja, eu não quero abrir para imobiliárias parceiras nem para mercado. Então, quem vai ter acesso às informações dele é somente a equipe housing. Ou não. Cara, eu trabalho 100%
mercado. Então, todo corretor pode baixar o aplicativo, se cadastrar, e ele não precisa nem aprovar o cadastro dele. Eu quero quanto mais corretores estiverem vendendo meu produto, melhor. Ou os dois. Cara, para gerenciar os meus leads, eu tenho aqui meu pré-atendimento, eu tenho a minha equipe própria de vendas, mas o mercado pode acessar os meus produtos, pedir uma reserva, uma proposta, tá? Que é o que a gente recomenda, tá, Guilherme? Falando um pouquinho desse modelo de equipes, a gente acredita que para fazer uma gestão bacana dos leads ao longo da jornada, uma equipe própria é o ideal. Mas o mercado ele traz muito volume de vendas, ele traz muito alcance, então você trabalhar modelo híbrido, tá? Você pode trabalhar e separar dentro do Facilita o que cada um pode fazer dentro da plataforma, né? Legal. Obviamente há integrações aí com os geradores de leads, o que você fazia lá atrás, né? Hoje há integração com outras plataformas tantas aí, né? Exatamente. Cara, integração é arroz, tem muitas integrações, porque no final é preciso que tenha uma jornada única, mas cada software é especialista. Então, a gente tem, por exemplo, integração, um RD da vida, enfim, RD Station, todos os portais. Está aí, né? imobiliários. Notícia recente. Recente. Maior transação de TI da América Latina. Impressionante. A gente tem muitos clientes rodando essa integração Facilita RD, que é bem bacana. Você vê, o cara está lá no site, ele preencheu uma informação, o cliente nosso, da incorporadora, buscando um contato, na hora já chega ali um alerta para o corretor, o pré-atendimento, que tem um novo cliente para ele atender. Então, a integração é bacana que você tem essa agilidade de alertar o cara e, a partir dele, começar esse atendimento, né? E aí também, integrações com portais imobiliários, com o próprio site da incorporadora, integração com o ERP. Então, por exemplo, é muito importante os ERPs, os incorporadores maiores, quando o corretor vai acessar a disponibilidade no aplicativo dele, essa informação, Guilherme, vem do próprio ERP. Então, você traz mobilidade para o corretor, mais segurança que aquela unidade que está falando que está disponível, realmente está disponível. Realmente está. Ou não tem que alguém ir lá e, baixou aqui no RP, eu vou ter que ir lá acessar o gestor, né? Acessar o Facilita, bloquear essa unidade, reservar essa unidade. Essa integração é sensacional, porque o cara viu a descrição, está disponível, certeza. Pediu reserva, a gente vai lá e grava essa reserva também no RP, né? Alguém da Secretaria de Vendas foi lá e marcou uma unidade fez um distrato. Saiu de vendido para disponível, automaticamente se repercutiu no Facilita. Então, esse espelho de informação, ela é essencial, porque você traz mobilidade para o corretor, mas, ao mesmo tempo, o gestor tem total segurança que não vai haver reserva duplicada ou informação que esteja divergente entre os dois sistemas, né? O imobiliarista é teu contratante também, Glauco? Em algumas ocasiões? Alguns, sim, principalmente os que trabalham a parte de gestão de lançamentos e gestão de vendas, tá? Como a gente tem por módulos também, Guilherme, tem alguns que contratam especificamente para fazer o CRM. Cara, eu quero gerenciar aqui os meus atendimentos pelo Facilita. Ele vê como é muito fácil para o corretor usar no app ou na visão de funil, então tem uns 20% dos nossos clientes que são imobiliárias mais focadas na parte de vendas. Imobiliária de locação, aí geralmente não tem... já teria menos apelo, né? Exatamente. O quanto você... É inegável que nos últimos anos uma descentralização da força de vendas, uma pulverização em mais imobiliárias, né? Aquelas imobiliárias com 1.000 corretores, 1.500, existem, fazem sentido em grandes centros, etc. Não é isso que eu quero dizer, mas é inegável que há uma pulverização grande, né? Todos nós escutamos N casos de N gerentes de vendas que foram de imobiliárias grandes que abriram sua própria imobiliária. Então, o quanto isso você acha que impulsionou o teu negócio ou foi um fator aí de mercado que você conseguiu surfar nisso? Perfeito. Cara, acho que foi fundamental, Guilherme. Ótima pergunta aí, porque eu passei numa época que tinha somente as grandes imobiliárias e tinha a questão da exclusividade, né? Então, esse meu produto, exclusivamente, eu só vendo por essa imobiliária, né? E esse movimento começou a mudar no sentido do incorporador ele abrir mais esse mercado. Todos os incorporadores desejam essa abertura de mercado, Guilherme, já é fato. Mas é um desafio muito grande, porque você precisa abrir o mercado, mas de uma forma organizada. Seja em treinamento de produto, seja nessa informação, seja nas regras que esse cara vai vender.
Então, a tecnologia do Facilita veio para conseguir esse cara também abrir mercado de uma forma organizada. Então, fez total sentido. Tanto é que hoje o Facilita ele é organizado por equipes de venda. Eu tenho a minha equipe lá de venda house, a imobiliária X, imobiliária Y e os corretores de mercado, né? E a minha visão de mercado para o futuro é exatamente essa, Guilherme. A força principal para mim vai vir das pequenas imobiliárias e dos autônomos ali. As grandes imobiliárias têm o seu papel fundamental e vão continuar, mas eu acho que o volume maior de vendas vai estar nesse mercado mais autônomo. E até usando referência de um outro mercado, né, da XP, eles têm um projeto que é XP e Agentes Autônomos, que foi justamente esse caminho. A XP viu uma oportunidade em que, cara, se eu forneço tecnologia, um portfólio grande de produtos para investimento, e eu dou uma liberdade para esse cara empreender mais, ter uma melhor rotação financeira, eu organizo melhor esse mercado, ao invés desse cara ficar vinculado somente a uma corretora, somente a um portfólio mais restrito, né? Então, eu acredito nessa descentralização aí das vendas e o papel do Facilita que conseguir fazer essa organização, principalmente aí do mercado. Legal. Quando que você fundou o Facilita, Argon? Cara, foi 2017, final de 2017, que foi oficialmente que a gente entrou no mercado. Iniciou a criação do produto em 2014, mas os primeiros 3 anos foi mais de começar a criar produto, entender do mercado, enfim. 2017, isso que eu ia perguntar para você, da tua concepção original, obviamente o que você pode compartilhar, o que você pivotou nesse meio tempo aí para chegar no modelo do Facilita hoje? Perfeito. Cara, inicialmente era muito voltado para a parte de clube de pontos. A gente iniciou com um projeto que era um app para clube de pontos, né? Mas a gente viu que assim é importante, mas não era o principal dor nossa. Então, acho que o principal virada, que foi ali em 2017, né, foi quando a gente conseguiu trazer toda essa jornada para o aplicativo. Enquanto a gente não conseguiu ter a parte de CRM, disponibilidade, material de venda unificado num lugar só, esse acho que é a grande questão. Porque se eu tivesse só um módulo, Guilherme, só um CRM, igual, sei lá, um Pipe Drive, etc., isso não resolve o problema. Porque ele precisa, em algum momento, mandar uma documentação. Tem que ter a visão sistêmica de todo o processo Aí uma hora eu vou precisar de consultar a disponibilidade. Se eu não tenho lá dentro a disponibilidade, eu vou ter que acessar uma outra informação ou ligar para a incorporadora. Se eu já tenho lá dentro, resolve também isso lá dentro. Quando eu peço uma reserva, eu preciso já cadastrar o cliente no CRM com aquela documentação. Então, tem muitas interligações ali. E a gente conseguir entender isso e desenvolver, acho que foi o grande desafio Legal. nosso, né? E, naturalmente, como você citou, por exemplo, um mobiliarista pode pegar só módulos segregados dentro do portfólio, né, do cardápio de soluções de vocês aí, né? Perfeito. Pode ter um funil bem grande de vendas, mas a pré-vendas começa do início do funil até o final, o imobiliário já começa de reserva ou de proposta para frente. E está tudo certo. O que interessa para o gestor é ele ter todos os negócios gerenciados numa mesma visão ali de funil, né? E quem que é o perfil do teu cliente hoje, Glauco? É o grande incorporado? É um perfil bem heterogêneo? Fala um pouco assim, onde você sentiu talvez uma maior barreira de entrada em termos de perfil de incorporador, de empreendedor imobiliário, onde a solução colou, entre aspas, mais fácil? Fala um pouco hoje do portfólio de clientes de vocês. Legal. Né? Legal. Até para as pessoas que estão nos assistindo aqui, Sim. ver se, né, que pode ser que eu sei já, na verdade, é uma retórica, mas eu sei que é algo mais democrático, mas explica um pouco aí, né? Perfeito. É bem democrático, Guilherme. A gente fez uma forma de um plano customizado. Então, cada cliente ele define, de acordo com a quantidade de empreendimentos, de módulos que ele queira utilizar, monta a precificação dele. Então, sendo bem sincero, a gente tem desde clientes pequenos, loteador com um loteamento, que tem lá, sei lá, 10, 15 corretores, até companhias como a Cirela, que é um cliente grande nosso, que utiliza para 400 corretores, equipe grande, com volume grande de dados. Tem loteadores que trabalham com o mercado, por exemplo, citando aqui a FGR, que tem mais de 2.500 corretores ativos na plataforma. Ou seja, ele tem uma força de vendas muito grande de mercado, trabalhando e fomentando muito forte o mercado. Temos clientes como a Árvore, de São Paulo, que é Minha Casa Minha Vida, 100% dos negócios sendo gerenciados desde pré-atendimento, correspondente bancário, envio de documentação, disponibilidade, etc.
Então, em resumo, cara, é bem democrático e a gente abrange todos os segmentos. Tem clientes desde Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, né? Agora, Eu vou demorar uns 3 anos para conseguir falar normalmente Casa Verde e Amarela. Eu ainda não concordei, mas vamos lá. Médio padrão, alto padrão, loteamento aberto. Temos muitos clientes de loteamento aberto, cara. Porque tem um volume grande de unidades, né? Então, a questão de espelho isso, muito, né, instantâneo. Isso. Né? Aí tem um desafio nosso que tive com alguns clientes de loteamento aberto. Falavam, Glauco, bacana, tecnologia, facilita, mobile, ok. Mas o meu corretor no interior do estado, lá na tenda, debaixo no sol quente na terra, não vai usar o Facilita. Falei, cara, vamos tentar, vamos buscar. E tem cliente hoje, Guilherme, que utiliza loteamento aberto, 100% processo digital. O cara tira fotos, documentos, dá para montar uma pasta debaixo do stand. Então, não tem essa questão de que tecnologia... Lá no interior do Tocantins, né? Interior do Tocantins, etc. Né? Mas só para concluir, que eu acho que é um ponto importante, cara, que é um desafio interessante. Que se você perguntou qual é o principal desafio que a gente tem para a barreira de entrada. A nossa visão principal que a gente viu na prática é assim, a tecnologia ela é um dos pilares para aplicar uma cultura digital nas vendas, mas ela sozinha não faz o seu papel sozinho. Ou seja, não vai contratar o Facilita achando que ele vai resolver todos os problemas e que essa cultura vai, de uma forma implementada mágica, sozinha, mudar. Né? Não vai. A gente fala do tripé, que é a tecnologia, os processos, tem que ter muito claro quais são os processos envolvidos na venda. Quem que vai fazer o quê, em qual tempo, qual que vai ser as etapas do funil, quem que vai ser responsável por cada etapa. Tem que ter os processos vinculados e as pessoas. Cara, são muitas pessoas envolvidas na venda e pessoas de diferentes disciplinas, em diferentes momentos da venda. Então, um grande desafio que a gente vê é conseguir ter essa visão tecnologia, processos e pessoas e ter uma liderança muito ativa. Não adianta achar, cara, que você contratar o Facilita, vou falar para as imobiliárias utilizarem e vai tudo acontecer. Não vai. Tem que ter um gestor, um piloto muito grande. Tem implementação para manter a chama acesa, né? Exatamente. Implementação, energia muito grande. A gente fala na analogia, Guilherme, é como se fosse você fazer um voo de São Paulo ali a Miami, em que o avião, que é a tecnologia, sozinha não vai. Tem que ter os processos, que seria o plano de voo, aonde que eu vou chegar, qual que vai ser a minha rota, e tem que ter as pessoas. Tem que ter lá o piloto, o copiloto, tem que ter a tripulação, tem que ter os passageiros. Né? Tem que ter essa energia inicial de decolagem. Você já voou muito recentemente, né, nos eventos, você sabe, né? A energia é muito grande, vai passar por turbulência, é natural, quando vai levantar voo, dá aquela tensão, tá todo mundo quieto, todo mundo tem que estar sentado. Mas, Guilherme, passado essa energia inicial e essa turbulência, chega no voo cruzeiro. O voo cruzeiro para a gente é quando essa cultura digital já está implementada nas vendas e aí fica tudo com menos esforço e com mais resultado, que é onde cada um precisa chegar, né? Uhum. Então, um grande desafio o gestor, ele entender isso esse voo e cruzeiro, fazer isso né? acontecer. Exatamente. E eu acho que isso é legal, você até citou aí, né, um cliente, a Cirela, acho que esse é um case interessante, né? Uma Cirela, uma empresa com uma envergadura como a Cirela, criando lá a diretoria do Guilherme, do meu xará, de transformação digital, né? Ou seja, um apelo de realmente ter um núcleo dentro de uma empresa que poderia se dar ao desfrute de não ter isso por ser quem é já, né? E ter uma diretoria que está mantendo essa chama acesa e criando novos processos, né? Então, inclusive, a última vez que a gente se viu presencialmente foi num bate-papo junto com o Guilherme numa sala, e deu para entender bem o quão importante isso que você está falando se aplica para uma empresa, para qualquer empresa, tanto quanto até para uma Cirela, né? Como exatamente, no caso deles lá, né? E um ponto importante é esse. A Cirela, por exemplo, já tinha as vendas todas digitalizadas. A questão até que o João Quina, que é o diretor que está à frente do projeto, falou, Glauco, eu já estou digitalizado, mas eu estou fragmentado em um monte de ferramentas diferentes. Então, eu não consigo ter uma visão do todo e o meu corretor tem que ter um sistema cada vez mais fácil, cada vez mais simples. Então, o ponto principal aqui, Guilherme, não é o recurso em si, não é CRM, BI, simulador de proposta, isso qualquer sistema tem, isso é o de menos. O grande ponto é como deixar isso muito simples e muito mobile
para que na ponta o corretor utilize e que o gestor tenha essa visão do todo. Acho que esse aqui é o principal ponto que o gestor precisa analisar. Não é só contratar um monte de recursos, é fazer uma forma que isso consiga ser aplicado na ponta lá dos corretores, né? Entendi. E inevitável a gente falar de pandemia, né? O que isso também lhe ajudou, né? O que você imagina, o que você mudou, o que você aprendeu? Fora a própria questão do home office, que inclusive a última vez que a gente se encontrou lá em Congonhas, você falou, cara, eu acho que agora o meu negócio vai ser home office total, a turma, eu tenho gente no Brasil inteiro trabalhando para mim e tal. Fora isso, né? O que você acha que vocês aprenderam aí e o que o Facilita supriu nesse período de pandemia para muita gente? Legal. Primeiro, assim, do lado humano, a gente até comentou antes aqui do início que é muito triste, né, Guilherme? A situação que a gente está passando, mas a gente tem que ter muita fé e se cuidar para passar essa fase. Mas, assim, do lado da tecnologia, houve uma aceleração muito grande dessa transformação digital. Na nossa visão, antes da pandemia, os projetos de digitalização das vendas eram projetos importantes. Com a pandemia, tornou-se obrigatórios. Ou o cara fazia o processo digital do corretor mandar documentação, assinatura eletrônica dos contratos, tour virtual, reuniões por videoconferência. Então, assim, todos nós fomos forçados a utilizar a tecnologia, não tinha outra opção, tá? Então, na nossa visão, a pandemia trouxe uma aceleração. Muitos clientes, a gente teve uma curva de crescimento muito grande, porque os clientes, cara, agora eu preciso, meu corretor está na rua, o meu secretário de vendas está na casa dele. Se eu não tiver um sistema que unifique essas informações e que meu corretor consiga vender, acabou mesmo. Então, não tinha outra opção. E o ser humano é muito disso, né, Guilherme? Quando não tem opção, você tem que meio que forçar alguma cultura. Então, nós fomos forçados a uma digitalização maior. Então, acho que nesse sentido, todo mundo utilizou mais ferramentas digitais, pensou mais nessa parte de gestão para ter essa autonomia nas vendas. Catalisou, né? É o que você falou. As empresas já eventualmente estavam digitalizadas, mas precisava agora, evidenciou a necessidade de estar tudo unificado, até pela falta de previsibilidade. Será que amanhã o plantão vai poder ficar aberto? Será que não? Muda a bandeira, volta a bandeira, vai para casa, vem para o escritório, né? Então, se você não tem uma solução que te atenda em casa ou escritório de forma integrada, com plantão aberto, com plantão fechado, né? Um ponto que é importante. Torna muito mais. Não, imagina, torna muito mais maçante o processo aí. E um ponto que é importante nisso, que eu falei dos 3 agentes, né, Guilherme? Que tem o incorporador, o corretor e o cliente. Teve um cliente nosso que ele, Minha Casa Minha Vida, a Árvore, vou citar até o nome dele lá, que é o Vinícius. Eles precisavam de fazer o contrato com assinatura eletrônica, mas eles tinham uma preocupação muito grande. Falou, cara, o meu cliente, Minha Casa Minha Vida, não vai assimilar essa questão de contrato eletrônico. O cara gosta do papel, é o sonho da vida dele, não vai funcionar. Mas ele precisou forçar para poder implementar isso daí. E, por surpresa deles, os clientes tiveram alta receptividade. Então, muitas vezes, o cliente já está digitalizado, muitas vezes é uma questão de cultura do incorporador, do corretor, de fazer isso acontecer, né? E eles viraram a chave. Hoje, 100% das assinaturas dos contratos já é via digital. Não tem mais o contrato físico ali, do compromisso incorporador-cliente. Então, essa pandemia também trouxe essas mudanças culturais e, do lado do cliente, muitas vezes é o lado que já está mais digitalizado e mais fácil de se transformar nesse processo também, né? Sem dúvida. Tudo que traz facilidade enfim, né? É o sonho da casa própria, a realização do sonho, mas ele vai ter o momento da entrega da chave, ele vai precisar desses momentos aí de contato mais físico. Talvez a assinatura do contrato, né, que era algo burocrático, às vezes, ainda que seja a efetivação da compra, está aí, né? Exato. Um exemplo de... E você citou o mercado econômico aí, né? Existem diferenças em soluções tecnológicas dentro do cardápio aí, do Facilita, a depender do padrão de produto, se lote, se vertical, enfim, tem alguma diferença tecnológica ou de solução? Perfeito. Tem sim, Guilherme, porque a gente viu que cada segmento tem algumas particularidades que são fundamentais, diferentes de segmentos, né? Exemplo, de loteamento, não adianta ter uma disponibilidade em uma lista. Eu preciso ver a implantação... A implantação, né?
para saber que aquela unidade, se é esquina ou se não é, se está perto da área de lazer ou se não está, que tipo de lote que é. Então, a disponibilidade, por exemplo, para loteamentos, para empreendimentos horizontais, ele tem essa opção de ver na implantação quais os lotes estão disponíveis ou não. Trazendo para o econômico, tem muito a questão da análise de crédito, né, de você montar a pasta do cliente e mandar para um correspondente bancário analisar e dar um retorno se foi aprovado ou não, qual que foi o relatório de análise. Então, a gente cria, por exemplo, uma etapa no funil de análise de crédito, um usuário para o próprio correspondente bancário acessar o Facilita e aprovar essas pastas. É um detalhe que em outros segmentos isso não existe. Então, a gente foi pegando, sim, algumas particularidades para poder customizar para cada segmento diferente, né? E mesmo assim, temos clientes hoje com uma etapa, sei lá, com 10 etapas no funil. Eu quero gerenciar pré-atendimento, montagem de pasta até o final, e tem clientes que têm só 3 etapas. Então, cara, eu não quero me preocupar com pré-atendimento, gestão de atendimento. O que eu quero que o cliente, o corretor, mande para mim: reserva, proposta, contrato e venda ganha. Então, a gente gosta de falar que a gente pega o processo do incorporador e digitaliza num funil de vendas customizado por Facilita, e não o contrário. A gente é que tem que se adaptar ao processo do incorporador. Você não empurra um funil que... Porque às vezes depende muito, né? O altíssimo padrão se olhar a taxa percentual, às vezes, de conversão é maravilhoso, mas até chegar lá, né? Então são coisas bem distintas. Exatamente. Só aí você já matou minha próxima pergunta, que era o quanto você teve que se reinventar em aparato tecnológico ao longo desses 4 anos de operação aí, né? Teve que adaptar possivelmente muito, vocês... muito mesmo. Algo... a tecnologia, ontem a gente estava falando até internamente isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com as soluções, os empreendedores que possuem aparato tecnológico, porque para não se tornar obsoleta, né? A velocidade do que as coisas mudam, né? Você tem que sempre estar 5 passos à frente de vislumbrar o que pode estar acontecendo, né? Então, possivelmente aí você já citou casos de que em 4 anos, mais ou menos, aí de operação mesmo do Facilita, você já teve que entender as particularidades, né? Já. Acho que o principal ponto é esse, viu, Guilherme? Porque a gente acredita, cara, se o Facilita é verticalizado no mercado imobiliário, é tudo igual. Não é nada igual, meu amigo. Isso muda até por região, né? Cada incorporador tem o seu funil com as suas nomenclaturas, com as pessoas que entram lá dentro, com o tipo de trabalho que é feito. É muito customizado. É até no ponto assim, sei lá, reserva. Tem incorporador que, para fazer reserva, é só o nome do cliente e telefone resolve. Outros têm que ter o nome, telefone e CPF. Outros só reserva com a identidade daquele cliente. Outros, ele só reserva mediante uma proposta formalizada e assinada pelo cliente. Então, assim, é só reserva, mas você tem que customizar para diferentes tipos de públicos diferentes. Né? E não existe o certo e errado, né? Existe o que se aplica para a realidade daquela empresa. Exatamente. Né? Então, é isso que é legal. Legal. Perfeito. E Glauco, o que você... Eu sempre faço essa pergunta, né? Onde você vê o Facilita daqui 5 anos? Né? O que você almeja para o Facilita 5 anos? Por quê? Um ciclo imobiliário aí, né? Como que você... onde você se vê com o Facilita daqui 5 anos? Obviamente, o que você pode compartilhar que você já almeja para o futuro em termos de novas, que eu sei que tua mente não deve parar de pensar em novas soluções. Né? Como você vê o Facilita aí, onde o Facilita estará daqui 5 anos? Legal. Então, é uma pergunta que a gente sempre busca ser o mais inconformado possível, Guilherme. É uma parte, acho que uma característica nossa, que a gente sabe as conquistas que a gente teve até agora, mas a gente sempre fica buscando, cara, o que ainda a gente pode criar, o que a gente ainda pode melhorar nesse mercado, tá? Que a gente está muito na nossa visão para o futuro daqui a 5 anos. Um primeiro ponto é incluir de alguma forma o cliente dentro do Facilita, para que ele possa enviar a documentação, ele consultar uma disponibilidade, ele enviar uma simulação de vendas, ele fazer o pagamento do boleto do cartão, ou seja, a gente acredita muito na figura do corretor nesse processo, mas o cliente pode sim ter uma interface e uma digitalização também de acompanhamento de algumas etapas da venda que ele faça em conjunto dentro do Facilita. Tá? Então, esse é o principal ponto que a gente está querendo colocar. E o segundo, Guilherme, a pergunta que você fez lá atrás. Você falou, Glauco, tem um corretor em uma região em que esse cara trabalha com 15 incorporadores. Como é que ele consegue ter isso unificado? Né? Hoje ele tem unificado,
mas são instâncias diferentes. Então, ele tem que se conectar em incorporador X, Y, Z, e cada vez que ele vai consultar alguma disponibilidade, algum perfil do cliente dele, tem que entrar um a um. Então, a gente está querendo fazer um projeto em que você consiga unificar essas informações em um local só, e quando o corretor buscar, cara, tem um cliente que ele quer comprar um apartamento, 3 quartos, de tal valor, tem tal valor de entrada, automaticamente trazer para ele todas as opções de unidades disponíveis de acordo com aquele perfil de cliente dele, independente do incorporador, tá? Então, assim, acho que Legal. abrindo para você, compartilhando com o público, essas são as duas nossas próximas visões. Isso é ótimo, né? Porque é você trazer... É o processo inverso, né? Você vê a necessidade do teu cliente e vê o que tem hoje dentro daquela realidade de mercado para este cliente, né? E não Perfeito. necessariamente ter que cavocar num milhão de locais, empreendimentos, etc. Muito fantástico. Exatamente, isso aí. E Glauco, já se encaminhando aqui para o nosso final, o que você pode compartilhar de cases aí efetivos? Eu sei que vocês têm vários interessantíssimos, você já foi acabando citando alguns ao longo da conversa, mas que são cases emblemáticos para você aí que o Facilita tem? Legal. Cara, para mim, alguns cases aí. Tem da Árvore, que é Minha Casa Minha Vida São Paulo, que foi um cliente que o desafio do Vinícius e da Flávia falou, cara, para crescer eu preciso ter o meu processo mais digital. Eu tenho 300 corretores, eu tenho 50 mil clientes sendo atendidos e eu tenho todo o processo hoje offline. Eu preciso digitalizar. Então, acho que um case bacana deles é que hoje você entra lá, tem lá, sei lá, deve ter já uns 70, 80 mil negócios sendo gerenciados, mas todo lead que entra, toda documentação que é analisada, todos os contratos gerados é dentro do Facilita. Então, foi um caso bem emblemático de você conseguir, no mercado econômico, digitalizar efetivamente numa empresa que era 0% digital e hoje eles, com orgulho, falam que eles já Deu são uma 100% pivotada. digitais. Que legal, que legal. Tem o caso da Cirela, que é um caso bem bacana, porque eles são recentes, mas é um caso em que você tem um volume muito grande de leads sendo gerenciados, né? E o papel fundamental deles foi, cara, eu quero unificar essa informação. Eu não tenho uma trilha completa do que aconteceu do início ao final da venda. Então, acho que é um segundo caso aí bacana, né? E o terceiro e último é da BRDU, que é uma empresa de loteamento, Sim. do Leonardo. O Léo, O Léo, exatamente. Em que também foi nessa mesma linha. Falou, Glauco, para mim o desafio é que meu corretor é diferente. O meu corretor tô lá em Tangará mais da baixo Serra. nível. Tô lá em Tangará, tô lá em Rondonópolis. E se eu não tiver essa informação, a BRD tem uma capacidade de crescimento muito grande a nível Brasil, se eu não digitalizar isso, eu também vou ter uma limitação no meu crescimento, né? E foi um desafio vencido e hoje o Léo também, cara, se você entra no funil deles lá, 100% do envio de documentação, de proposta, de funil de vendas está unificado lá dentro. Legal, isso a gente está falando de lote de 60 mil reais, 70 mil reais no interior do Mato Grosso, né? Então veja o processo digital. Exatamente. Nesse caso, integrado com o RP deles, que é da Global Tech, que é o UAU. Então, quando o corretor está lá na ponta, lá em Tangará da Serra, acessando a disponibilidade, Guilherme, está aparecendo a implantação, está aparecendo o lotezinho verdinho, vindo essa informação do RP. Então, assim, é muita tecnologia por trás, mas, ao mesmo tempo, para o usuário é muito fácil ele poder acessar a disponibilidade, né? E saber aquela informação. Exatamente. Muito legal. Glauco, acho que foi muito legal o bate-papo. Acho que vocês realmente possuem uma solução que faz todo sentido, que é perene, né? Porque isso, inevitavelmente... foi e será sempre um gargalo e será um ponto do nosso ciclo de incorporação, o ciclo de desenvolvimento urbano muito importante, né? A ponta final, a ponta de vendas, e é interessante ver aí nesses 4 anos o quanto vocês cresceram, quantas soluções vocês agregaram. Acho que foi excelente. Agradeço bastante a tua participação. Quem ficou aqui conosco, lembre-se de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal. Temos conteúdo toda semana, diversos conteúdos, sejam bate-papos riquíssimos como esse, seja em análise de mercado, seja em webinários. Então, se inscreva no nosso canal. Glauco, novamente, foi um prazer estar com você aqui e poder compartilhar essa história do Facilita com todo mundo. Legal, Guilherme. Muito obrigado, Brain. Conte comigo. Só um recado final. É sempre importante, eu gosto muito da tecnologia, né, Guilherme? Mas é sempre importante a gente lembrar também do lado humano. Igual o cérebro tem um lado esquerdo e o lado direito, a gente nunca esquecer do lado humano também é igual, muito mais importante que a tecnologia. E eu acho que essa venda eficiente, olhando para o futuro,
é quem conseguir unir o melhor do lado humano com o melhor da tecnologia. Para mim, isso é a venda que vai ser a venda super eficiente e resultado no dia a dia, né? Conte comigo aí, fica sempre à disposição do público que eu puder auxiliar a transformar esse mercado. Show de bola. Valeu, Glauco. Obrigado, cara. Valeu, um abraço.